Começando mais um diário, dia 2 de junho, 10h48 da noite. É, Hoje o dia também não foi fácil no mini índice, e eu não operei bem, de novo. Eu estou tentando algumas operações mais intuitivas e não estou conseguindo pegar muita confluência. Estou tentando operar a hora que eu posso, não a hora que o mercado me dá oportunidade. Mas eu estou tirando bastante lição, como eu venho falando nos últimos dias, do mercado lateral. E aí eu fiz uma operação não muito boa, aí fiz uma segunda logo em seguida, na mesma região, que andou um pouco e aí voltou contra e eu acabei protegendo. Saí com meio stop hoje, vamos falar assim, e daí parei por aí porque não esperava que fosse um dia claro. Mas vamos lá, como é que foi o dia hoje? Então, olhando aqui pelo 60, nós abrimos num leve gap de alta aí de cerca de 310 pontos e a gente fechou a primeira hora rompendo, né, com essa vela aqui, rompendo a congestão dos últimos 2 dias, que está aqui, né? Acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. E aí a gente fez uma barra negando isso na segunda hora do dia, e foi aonde eu tentei pegar ali a compra. Aí vamos para 2 minutos já, que é onde eu normalmente opero. Então aqui está o dia de hoje. Opa, pode ser, né? O resultado hoje, menos R$ 30. Eu fiz uma operação que deu um stop de 150 pontos, ou seja, R$ 60, e a outra eu protegi com 30 e saí com 30. Só esqueci de atualizar aqui. Então nós continuamos aí num drawdown. Oh, caramba. Isso. R$ 1.700. Tá? E como que eu tava lendo o dia? O dia ele começou e assim, olhando de novo, né? Pelo computador as coisas parecem fazer muito mais sentido. Mas eu não posso ficar falando isso para sempre, né? Eu tenho que dar meu jeito. É, então vamos começar aqui, né? Esse primeira puxada, esse movimento de alta do dia, né? Nós vínhamos aqui com o preço embolado e tal. E aqui nós abrimos um gap de alta, fazendo um candle aqui de impulsão acima da VWAP. E o mercado começou a ir para cima. E aí o que ele fez? Ele ativou, né, como eu falei, ele rompeu aquela região que nós tínhamos de defesa que ontem, que inclusive estava no meu gráfico, que estava aqui, né? Então a gente rompeu ela, andou. E aí eu projetei esse último movimento aqui para cima, que seria esse movimento aqui, né, do fundo, o espelhamento desse fundo com esse topo, e a gente foi buscar lá o primeiro alvo. Aqui era uma operação de venda plausível. É, Aqui também poderia estar esse fibo na tela. Só que vejam que ele não batia exatamente no 61, né? Ele tinha rompido 61. Só que o rompimento desse 61, vamos falar aqui do fibo. Caramba, eu não consigo me acertar com essas cores, viu? Que cor que fica fácil de ver? Verde, talvez? Verde. Então nós tínhamos o fibo verde da última pernada aqui de correção. E eu sinceramente esperava que esse movimento viesse aqui buscar o 61. E também aquele canal que a gente vem desenhando aqui, os 50% lá de baixo, que eu tenho falado nos últimos diários. Então eu esperava um candle de reversão aqui. Só que o que ele fez aqui rapidamente? Ele deu um candle que rompeu essa região aqui, um candle de 2 minutos de quase 300 pontos, e isso aqui foi uma exaustão. Então, só que o que a gente tinha de confluência aqui era um alvo de FIBO, basicamente, e só, né? Porque eu tinha passado do 61, eu tinha passado um pouco do canal, só que eu tinha um candle de exaustão e um alvo de FIBO. Não foi o suficiente para eu entrar, mas era uma entrada sim, agressiva, mas era. Porque nesse candle aqui, né?
stop curto. Aí o mercado veio, deu uma brigada e ele fez uma espécie de topo duplo. E quando ele fez esses candles aqui de venda, era plausível sim de ter buscado uma venda ou aqui, ou ainda nesse candle aqui que ativou essa espécie de topo duplo. E aí, de fato, né, o mercado veio aqui em poucos candles, deu uma derretida. Essa estrutura de topo duplo, ele buscou depois das 10 e esse derretimento foi meio acompanhado ali logo depois da abertura do mercado americano. E o principal responsável por dar essa puxada aqui do começo do dia foi a Vale. Minério de ferro fechou numa alta forte na madrugada, então imagino que seja isso que tenha motivado. Tá, mas aí o que foram minhas entradas aqui, né? Não fez sentido, de novo, assim, eu tô tendo uns trigger mental ali que não estão fazendo muito sentido. Mas o que eu vi aqui, né? Então eu vi essa estrutura e essa queda absurdamente em linha reta e eu tava tentando entender os fibos aqui, né? Então eu tava com esse na tela, aí a hora que ele passou do 61, eu puxei para o próximo fundo. E esse candle aqui, ele teve uma volatilidade que ele veio para baixo e voltou. A hora que ele começou a voltar, eu coloquei uma compra aqui, porque eu entendi assim, cara, nós estamos próximo entre o 38 e o 50. A gente tocou na VWAP do dia anterior, apesar de lateral, eu acho que não conta muita coisa. Na VWAP semanal. E como é que fala? O pessoal utiliza, eu nem utilizo, né? Não sei por que que eu usei isso hoje como tomada de decisão. Mas o fechamento, né? A famosa linha d'água. Aí eu entrei, cara, ele estopou na hora, aqui no mesmo candle, né? Não consegui nem posicionar o stop direito e tal. Então, assim, foi péssimo. Só que aí o que que ele fez? Ele veio e aí beliscou melhor ali num minuto até o 38 dessa região. Aí eu peguei e entrei comprado aqui de novo. Eu falei, cara, agora que ele pegou de fato no 38, ainda acho que é uma entrada. Aí eu peguei e entrei nesse rompimento aqui de um minuto. E aí o mercado veio, né? Até começou bonitinha a operação aqui, chegou a dar 400 pontos. E eu tava buscando o 61 da queda. Então eu tinha um alvo lá para cima, né? Que tava aí cerca de 250 pontos para cima. E na região da VWAP do dia. Só que aí o mercado veio, deu uma espécie de troca de polaridade aqui, né, nesses dois candles. Troca de polaridade com o quê? Com a abertura do dia e o mercado veio para baixo. Quando eu percebi isso, eu não quis alfaçar e zerar, mas eu puxei o meu stop para esse candle 64 aqui. E aí ele veio e me estopou. Aí eu já não fiz mais nada, né? Vem numa sequência bem difícil, o mercado não tá fácil, e eu acabei optando por ficar de fora a partir daí. E aí o mercado deu um movimento aqui embaixo que eu sinceramente não entendi muito bem como pegar ele. Porque se nós desenhássemos esse fibo, mais ou menos, mas ainda assim plausível. Mas era um stop aí caro, tá? Então eu não sei exatamente como pegar, mas o que que eu imagino que alguns tenham feito é entender sim como um movimento esticado e operando extremidade, né? Então a gente vê que não era a mínima de ontem, mas era uma região que teve bastante defesa ontem, né? Ontem e nos demais dias aqui. Mas assim, puta, depois de um stop aqui, eu tentar mais um terceiro, o que que eu acharia plausível para eu reentrar era vir buscar essa linha pontilhada dourada aqui, que é a metade desse canal, que eu venho utilizando faz tempo e está fazendo muito sentido. E de fato as mínimas, né? Então aqui ainda era um ponto intermediário, vamos falar assim. Por isso que eu até não fiquei confortável de entrar. É, Mas aí o que que o mercado fez? Foi em linha reta. Basicamente foi em linha reta. Deu um movimento aí de 1.300, 1.400 pontos. E aí o que que ele fez? Chegou esticado, né? Eu entendo que a gente tem duas projeções plausíveis. Aí pegando o Fibo verde agora como alvo, o que que eu entendo? Esse range
né, que a gente, esse range amplo que a gente ficou preso aí nos últimos dias, isso aqui eu posso chamar quase que de uma caixinha, né? Então o que que a gente gosta de fazer com a caixinha? Joga os 50% dela, opa, e jogando os 50% dela para cima, dos, numa região que tenha mais toques, vamos falar assim, não precisa ficar perfeito, mas ela dá nessa região aqui em cima, tá? E aí, o que mais que a gente tem ali é esse espelhamento em V do dia aqui, né? Que a gente pode ler como acionado, né? Só que por que que o mercado não foi aqui? Porque ele veio em V, e quando você vem reto, assim, em V, é difícil ele romper e continuar, né? Ainda mais dentro de uma região de congestão. Só que ele deu uma travada e as médias dos time frames maiores foram se aproximando, só que ele não teve gás e aí fez essa breve correção aqui, né? Esse espelhamento veio buscar segundo alvo, veio o up do dia aqui, 5 horas, e voltou. Então, assim, vamos falar, o stop desse V é lá embaixo, né? Então ele tem esse movimento aberto ali em cima que é uma região de três confluências na minha leitura. Por que três? Porque nós temos o range amplo projetado uma vez para cima, né, os 50% do fibo verde. Nós temos esse espelhamento aqui que foi acionado hoje, né? E nós temos os 50% lá da queda do macro, né? E, e, e o topo anterior aqui, máxima dos últimos dias, né? Então o que que eu vejo? Eu vejo sim essa região aqui como uma região de interesse e de defesa, com certeza, né? Então por isso que eu vou deixar marcado, para não ter que ficar com todos esses fibos, né? Eu posso fazer isso e posso, só gosto de deixar bem certinho ali no alvo, e posso fazer isso, tá? Vamos dar uma olhada assim pela ótica do diário, né? Então a gente rompeu esses dois inside bars aqui, né? E a gente tá andando de lado. Então isso aqui tá com toda a cara de que vai romper. Tem os 50 aqui na cara? Tem. Só que como a gente já tocou aqui, eu acredito que o stop dos vendedores aqui do 69 está aqui em cima. Então, muito provavelmente, se a gente vir beliscar o stop deles aqui, a chance da gente vir buscar o 38, não digo no mesmo movimento, no mesmo dia, mas nos dias subsequentes é grande, né? Então, eu acredito que esse movimento vai sim vir testar aqui a região dos 115, 116 mil, desse contrato do mini, né? E aí, pela ótica do Ibov, hoje nós fechamos acima dos 50%, né? Então veja que interessante, a gente fez o pivôzinho lá, veio aqui, deu um candle de reversão no 50, e esse candle de reversão não chegou nem a ser acionado. Ele fez dois dojis aqui, né, principalmente o segundo, dá para chamar de doji, andando de lado, e vejam que interessante, ele rompeu nessa última perna de alta os 50% do canal duplicada, e ele meio que fez uma troca de polaridade aqui, né, calçando pela 50. E uma coisa bem legal hoje é que a 9 passou para cima da 50. Então a gente tem aquele setup lá que ainda assim não muito conhecido, mas que, né, o Adriano ensina, o pessoal lá da sala dele, que eu tive a oportunidade e o prazer de participar, o tal do 9,50-20, que é justamente isso. Nesses processos de inversão de média, procurar por candles de gatilho, candles gatilho, né, melhor dizendo, nessa região aqui que é a 9. Então, assim, quando ele trabalha na inversão das médias, ele fica 9,50 e a 20, porque a 50, como ela vem mais, vamos falar assim, mais macia, é, ela é a que mais demora para virar, né? Então chega o momento que a 9 e a 20 estão atravessando elas. E a 50 vira um suporte aqui no meio das duas. Então, se amanhã ela vir aqui para baixo e tocar a 50, eu acho uma região bastante compradora, né? No intraday, a gente vem aqui, belisque a 50 e volte, eu acho bem interessante. Onde é que foi parar essa flecha, minha gente? Tá. E além disso, né, a gente fechou acima de 50. Então eu posso considerar isso aqui de certa forma como rompido, né? Pelo menos o range amplo ali do qual a gente falou, né? No
contrato vigente aqui do índice. Entretanto, a gente não tem o 9,5020, né? Mas como eu venho acompanhando pelo Ibov, eu acho que é bem plausível, né? E uma coisa que eu não fiz no próprio Ibov é ver aquela questão da caixinha, né? Do range, o que que ela oferece pra gente. Então, se a gente pegar, opa, não é é esse Fibo aqui e jogar o range para cima, 50%, tá. Mas se eu pegar esse espelhamento aqui, uma região lá, ele não está perfeito, mas é algo a se observar aí, né? É, que legal, né? Como ele foi conduzindo aqui pela metade do canal de alta, né? Muito legal mesmo. Ó. Duplicação do canal, que a gente tava lá atrás. Vejam que interessante isso, cara. Como é poderosa essa ferramenta. Olha isso. O que ele fez aqui, o que ele fez aqui, o que ele fez aqui. Depois aqui ele rompeu e deu um candle gatilho para cima, né? Aí ele foi, voltou, olha onde segurou e olha onde vem segurando. Sensacional. Canais duplicados nesses movimentos claros que a gente trabalhou dentro de um canal são muito interessantes. Eu fico cada vez mais surpreso com isso. Mas eu acho que é isso, né? Então vamos ver o que o mercado vai fazer amanhã. O mercado americano deu uma boa puxada hoje. Demonstrou que o repique vai continuar por mais um tempo. E aqui está com toda a cara de que vai buscar o 61. Então, assim, eu estou muito mais para compra, para buscar por sinais de compra, do que por sinais de venda. Ó, eu não sei porque que esse cara fica o canal todo bugado no mini índice, olha. Como é que pode? Mas tá, a gente tem a região de interesse lá em cima. E uma coisa que é bastante plausível é o Fibo desse último movimento. Não vejo a gente trabalhando dentro de um canal. Então, acho que é isso. Ó. Uma região de compra interessante aqui que a gente vai ter. Não só a 50, né? Mas aqui os 50% desse canal, essa região zona de troca de polaridade. E muito provavelmente, talvez a VWAP semanal dê uma embicada aqui para cima. E a gente também vai ter o 61 do dia. Então, assim, cara, vai ficar difícil pro índice cair, sinceramente, na minha opinião. Mas vamos ter calma. Amanhã acho que até tem payroll e tem alguns indicadores no Brasil de manhã. Isso aí pode ser que dê uma boa mexida e acabe acionando stops aqui, seja de comprados ou vendidos, e o mercado tome uma direção. Mas vamos ver, né? Como eu falei, eu tenho aquilo ali de alvo para cima, e se isso aqui romper para baixo, aí acho que a conversa muda, né? Totalmente. A gente vai estar falando disso aqui no mínimo, né? A base do canal aqui. Mas vamos ver o que o mercado vai fazer. Acho que é isso. Eu não venho operando bem, mas como eu tenho falado nos últimos dias, dias de aprendizado, de mercado lateral e revendo bastante a ótica técnica, né, desses dias e com certeza também o psicológico e como que eu devo me portar, tal, perante a uma sequência ruim. Então é isso. Semanas e dias aí de bastante aprendizado. Isso aí. Beleza? Fechou e até amanhã. Boa.